Vocês estão bem? Obrigada. Que bom, tô bem também. Queria compartilhar uma palavra com vocês. Quem puder. Amém. Romanos 8. O pastor gostou. A última é Versículos 38 e 39. Quem achou diz amém. No tablet não vale que é fácil. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Como eu estava falando com o pessoal do Louvor aqui, essa semana eu estava refletindo bastante sobre o amor de Deus, né? Sobre nossas vidas, porque aqui eu me peguei já várias vezes com sentimento de solidão, sabe? Do nada, tipo, batia o sentimento de solidão, assim, falou, nossa, como eu tô sozinho aqui, né? E eu sei que isso não vem de Deus, né? Porque Deus está conosco e Ele nos ama. Esse sentimento de solidão, conversando com os amigos do serviço, alguns outros irmãos, e pelo que eu entendi, ele é bem recorrente aqui no Japão. E é um negócio que é complicado, né? Isso pode ser um dos fatores que esse país aqui, a taxa de suicídio, ela é absurdamente grande, né? E que eu gostaria de compartilhar com vocês, para cada um, tipo, tem dias que são ruins, sabe? Tipo, essa semana teve dias meus que foram muito ruins, assim. E eu tento sempre me apegar a isso, ao amor de Deus sobre nós, sabe? Tento sempre me lembrar do sacrifício que foi dado, mesmo eu sem o merecer, sabe? Isso é graça de Deus sobre nossas vidas. Então eu convido a todos a ficarem de pé e vamos orar para que nós possamos realmente sentir esse amor de Deus sobre nossas vidas hoje. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por nos trazer, para que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença aqui, Pai. Que nós possamos, Deus, ficar sensível à Tua presença, à Tua voz, Senhor, durante este culto, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, tudo, Senhor, na nossa vida, Pai. Toma controle, Senhor, de nossas atitudes, de nossa mente, Senhor. Que, Deus, quando nós sentirmos, Senhor, esse sentimento de solidão, Pai, que nós possamos nos apegar a Ti, Deus. Que nós reconhecemos, Senhor, o Seu amor sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos, Pai. Mais um dia, Senhor, em mais um culto, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, este culto, este louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Amém. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, ou aplicativos, ou seja, qual for o instrumento que você usa. Qual evangelho nós estamos estudando? João. E todas as vezes que eu estiver aqui, nós vamos dar continuidade a isso, amém? Nós estamos no capítulo 16 e hoje nós vamos ler do versículo 23 ao 33. Esse povo tecnológico. João 16, do 23 ao 33, essa é a nossa leitura de hoje. Nós vamos fazê-la primeiro, depois nós vamos trabalhar esse texto. Tenho certeza que há algumas coisas muito interessantes que nós vamos abordar aqui nessa noite. E tenho certeza que você sairá daqui edificado com isso. Há grandes promessas nesse texto. E até agora, dentro da nossa exposição de João,
foi o capítulo que nós mais pregamos em cima, né? Interessante, eu estava com medo dele, na verdade, porque a primeira vez que eu li, eu falei assim, meu Deus, me dá graça para extrair alguma coisa dessa narrativa, mas foi a que mais gerou conteúdo, graças a Deus por isso. E nós estamos nesse momento íntimo, né, de Jesus com seus discípulos. Provavelmente eles estão ainda no quarto superior ou a caminho do Getsemane. Então, não se esqueça que esse é um momento de muita tensão, muita dificuldade para os discípulos. Eles estão confusos ainda, embora Jesus foi muito claro em sua partida, eles ainda estão vivendo aquele momento, né, de não saber exatamente o que vai acontecer com Jesus, com eles. E esse momento é nosso momento também, nossa fé, muitas das vezes, na verdade. Então, vamos ler o texto? Vamos ficar de pé? Assim que você achar o seu aí, quero que você leia na sua tradução aí, do jeito que está na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado. João 16, do 23 ao 33. Eu vou começar e você dá continuidade com voz alta aí, não se canse, vai até o fim desse capítulo. Amém? Todos prontos? Vou contar até 3. Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém. Pode sentar, muito obrigado. 3 pontos nesse sermão, ou 3 coisas que o texto nos revela. Primeiro, vamos dizê-las juntos? Eu vou dizer, depois você repete, tá? Repita comigo assim: o coração que o Pai quer. Segunda coisa, a ousadia que o Pai deseja. E terceira coisa, a promessa que o Pai nos faz. Vamos olhar isso hoje? Primeira coisa, o coração que o Pai quer. Volte ao versículo 23. Diz assim o texto: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Que dia é esse? Jesus está profetizando aqui. Que dia é esse? Não se esqueçam que a sexta-feira da paixão é exatamente esse momento de caminhada ao Getsemane, a Jerusalém. Os discípulos estão apavorados, perplexos, confusos. Naquela sexta-feira à noite, em breve, em alguns momentos, eles verão Jesus ser preso, traído por um próprio amigo, um que estava entre eles por 3 anos e meio. Imagina o que é aquele momento para eles, ver Judas traí-lo e ver os soldados romanos levar Jesus. Muitos já abandonaram a causa, muitos já voltaram para suas vidas, voltaram para suas casas. Pedro ficou ali na periferia do acontecimento, ao redor, vigiando, longe, negando Jesus algumas vezes. E é isso que está acontecendo aqui com eles. Eles estão realmente assim, morrendo de medo. Sexta-feira, Jesus morre na sexta. No sábado é um dia de desespero, falta de esperança, não há mais esperança para eles. Voltaram a pescar, alguns que eram pescadores, a vida acabou para eles. O destino agora é trabalhar e morrer. Isso é sábado. Mas eles se esqueceram do que Jesus disse nesse texto. Jesus disse naquele dia. E que dia é esse? É o domingo da ressurreição. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Lembra da analogia que Jesus usou alguns versículos atrás? Sobre o parto e sobre a mãe que está em dores de parto. E ela está sofrendo com aquele momento. E parece que toda a dor, naquele momento que ela pega seu filho, sua filha no colo, vai embora, desaparece. Jesus está nos revelando exatamente isso.
que no domingo da ressurreição, toda aquela confusão, todo aquele medo, aquela insegurança, dor, sofrimento, perda, irá acabar. E a coisa interessante desse texto é a reação dos discípulos mediante a isso. Ele diz assim, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eles ficarão, aprendi uma nova palavra essa semana, estupefatos, boquiabertos, maravilhados. Naquele dia, a experiência será tão tremenda e tão forte que vocês não me perguntarão mais nada, porque tudo fará sentido a partir do momento que vocês me verem diante de vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui. E não é assim na nossa experiência de fé também? Principalmente para nós que não temos o Cristo ressurreto físico materializado dentro de nós, ou em nossa frente. É assim para nós também. E eu creio que a sua experiência com Cristo, naquele dia que você teve a experiência do convencimento do Espírito Santo, que nós chamamos isso na fé evangélica de conversão, que alguma coisa que você não consegue explicar, é sobrenatural, te deixou boquiaberta e você sabe profundamente que algo dentro de você legitimamente mudou. Eu lembro desse dia na minha vida, 21 de setembro de 2001, foi o meu dia. Eu nunca fiz a oração do apelo na igreja e fui lá na frente aceitar Jesus. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca me converti a partir de uma leitura bíblica. Eu estava no meu encontro com Deus na sexta-feira à noite, naquela primeira palestra do Peniel, e minha vida foi mudada radicalmente. Após a minha conversão, meus amigos disseram que havia um Vitor antes e um Vitor após, do dia 21 de setembro de 2001. E sabe o que me mudou? Não foram conceitos teológicos, não foi uma leitura mais estudiosa da Bíblia, foi uma experiência com um Deus vivo. Eu nasci de novo no dia 21 de setembro. E não foi algo assim que eu posso explicar de forma categórica, racional para vocês. Eu só sei que Jesus apareceu na minha vida, me disse quem eu era, e isso mudou a minha história. É algo sobrenatural. Jesus está dizendo que vocês não terão mais nada a dizer, porque não há o que dizer, vocês estarão vendo. Eu estarei lá diante de vocês. Quem lembra aqui de João 3, quando Jesus teve um encontro com um líder dos fariseus chamado Nicodemos? Lembra dessa passagem? Sabe o que é interessante nessa passagem? É como Nicodemos se aproxima de Jesus na alto da madrugada, diz o texto, na madrugada. E repare o conceito, repare a forma de abordagem de Nicodemos. Ele chega para Jesus e diz assim: mestre, eu sei que tu ensinas. Repare, ele foi atrás de respostas teológicas, ele foi atrás de uma resposta se Cristo era aquele Messias que as Escrituras diziam que ele era. Ele não foi atrás de uma experiência, ele foi atrás de uma razão, ele era racional. Ele queria realmente provar se Jesus era o Messias. E as palavras de Jesus, logo no versículo 3, diretamente, parece que Jesus até corta a pergunta de Nicodemos, é assim: Nicodemos, se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Ou seja, Jesus não deu para ele um código moral de regras, de como ele deve obedecer, o que ele deve fazer. Jesus diz assim: olha, a experiência do novo nascimento, a experiência de me conhecer como Messias e como Senhor, é uma experiência de novo nascimento, é uma experiência por si. Você não vai encontrar isso nos textos, nos livros, nas enciclopédias, em outros lugares da fé cristã. Você terá que me conhecer por quem eu sou. É uma experiência. E essa experiência nos deixa boquiaberto. Posso mostrar isso para você na Bíblia, a profecia de Jesus se cumprindo? Está em alguns capítulos após o que nós estamos estudando. Vamos para João capítulo 20. A experiência está aqui, a prova que a profecia de Jesus se cumpriu quando ele disse naquele dia: vocês não me perguntarão nada. João 20, 19 a 23. Diz assim o texto. O Rafa vai colocar aqui, tenho certeza, e vai ajudar você até a acelerar nosso sermão aqui. Diz assim o texto: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estão perdoados. E repare o condicional aqui na frase, tá? Mas se vocês não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém? Isso é uma releitura da oração modelo em Mateus capítulo 6, quando ele ora o Pai Nosso, que nós conhecemos assim, né?
E ele diz assim, da mesma forma, se você não perdoar as dívidas dos outros, suas dívidas também não serão perdoadas. Se você não perdoar, você não será perdoado. E Jesus deixa isso bem claro aqui. Isso temos que vigiar e cuidar, porque muitos de nós erramos e falhamos nesse quesito. Mas repare uma coisa no texto que eu não sei se você notou. O que está faltando aqui no texto? Que você acabou de ler do 19 a 23. O que está faltando? Sabe o que é? A fala dos discípulos. Não há um diálogo. Não há uma reação literal deles aqui. Eles não falam. E Jesus realmente já havia dito que naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Porque, repare só, imagine você ver Jesus ser crucificado, ver ele ser sepultado, e de repente no domingo, naquele dia aparece ele e ainda mostra as feridas das mãos, dos lados. O que você fala? Eu, estudando essa palavra, lembrei da canção. O que dizer quando ele vem? O que dizer quando ele vem? Porque essa experiência, ela não é racional. Não pode ser, e por isso que o novo nascimento também não pode ser racional. É uma experiência realmente sobrenatural. E essa experiência sobrenatural muda completamente o nosso ser e transforma tanto mente quanto o nosso coração. Nós precisamos disso. Essa fé, esse maravilhamento, esse estado de transformação é necessário na nossa experiência com Cristo. E quando nós temos esse encontro com Deus, acontece a mesma coisa, nós ficamos sem palavras. Não há o que dizer. O que eu vou falar agora? Ele me leu. Eu lembro naquela noite do dia 21 de setembro, Jesus fez uma leitura e me disse, Vitor, você é esse aqui, ó. E me lembrou da minha infância até o dia que eu estava sentado naquela cadeira. O que dizer diante disso? Eu não tinha nada a dizer, eu só dobrei meus joelhos e comecei a chorar. Porque pela primeira vez eu tive a experiência de ter Cristo diante de mim. Isso mudou completamente a minha vida. Esse é o coração que o Pai quer. Esse é o coração que Deus quer de nós. E é nesse coração que Ele nos permite pedir qualquer coisa, porque Ele diz isso. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. E eu asseguro a vocês que o Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Agora, esse tudo é tudo? Sim, se o nosso coração estiver alinhado com o coração de Deus. Isso é fato. Jesus não está nos dando uma autorização de pedir qualquer coisa, porque você sabe muito bem que tem muitas coisas que você pediu que não se cumpriram. Então tem uma mudança de coração acontecendo aqui, que entra em um alinhamento com o coração de Deus, a qual tudo que é pedido de acordo com a vontade de Deus. Esse é o coração que o Pai quer. E essa experiência, ela não é racional, é uma experiência com Cristo ressurreto, é uma experiência com Deus. Esse é o coração que o Pai quer. Quem lembra aqui do Salmo 37? Ele está na maioria dos para-choques de muitos caminhões no Brasil. Todo mundo conhece, não é? Deleita-te no Senhor. E o que ele faz? E Ele realizará os desejos. Tantas canções, né? Mas repara que tem uma vírgula depois do deleite. Ou seja, há uma experiência de transformação, de prazer, num coração que se deleita em Deus, que ele já não pede mais a mesma coisa e não pede de acordo com seus próprios prazeres. Ele mudou, ele foi transformado e agora, nesse prazer, nessa satisfação em Deus, ele realiza o que está no coração, porque esse coração prazeroso no seu Deus está alinhado com a vontade do próprio. O Salmo continua, né? Você sabe disso, né? Porque diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e a gente gosta da última parte, né? E ele tudo fará. Só que a gente esquece que aquele que ele tudo fará é aquele que entregou o seu caminho ao Senhor e confiou nele. E esse é um coração completamente transformado. Então, jaz uma pergunta no meio dessa introdução aqui. A pergunta é, por que será então que muitas das nossas orações são frustradas hoje? Por que a nossa vida de oração é tão frustrante hoje em dia? Essa é a pergunta que surgiu no meu coração enquanto eu fiz isso. Porque, Senhor, se o meu coração estiver alinhado ao seu e o que eu pedir eu receberei, por que as minhas orações são tão frustradas? E aí o Espírito ministrou o meu coração. E sabe o que ele disse? Ele disse, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Vamos lá? Ele não falou isso só para mim, falou para você também. Tiago 4, versículo 1. Tenho certeza que o Rafa vai colocar, então eu vou adiantar aqui, tá? Quando você procura. Diz assim o texto. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Agora repare, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros,
Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Está aqui a resposta. Ou seja, o nosso coração não está alinhado ao coração de Deus, e o que nós pedimos, Ele pela sua misericórdia, por nos amar tanto como o Pai ama um filho, não nos dar aquilo, porque Ele sabe que aquilo que Ele nos dará irá nos tragar. Está entendendo? Então deixa eu dizer essa frase e você guarde ela, tá? A falta de respostas na oração, a frustração na oração, não é um problema sobrenatural, é um problema cardiológico. Pegou? A falta de resposta na oração não é porque Deus não está manifestando o sobrenatural, é porque o nosso coração não está alinhado ao dele. E por isso nós não vemos milagres e respostas com tanta frequência como gostaríamos de ver. Porque você sabe muito bem que existem dois tipos de petições ou orações, você sabe, né? Tem uma oração que move a mão de Deus em nossa direção. Essa é a mais comum nos nossos dias hoje, ok? É um monte de gente orando, pedindo, fazendo súplicas, intercessões, querendo que Deus mova a mão dele em direção deles, em direção de situações da sua vida, de certas circunstâncias e coisas que estão acontecendo. Esse é o primeiro tipo de oração que talvez hoje, pela misericórdia de Deus, não somos consumidos por causa disso, mas Ele tem graça ainda, misericórdia ainda sobre nós, porque a maioria das nossas petições e orações envolvem Ele mover a nossa mão em direção. Mas tem um outro tipo de oração. Tem um outro tipo de oração que diz assim: Senhor, que eu mova as minhas mãos em sua direção. Essa oração é de um coração transformado. E essa é a oração de um coração que o Pai quer. Ou seja, você pode pedir: Senhor, mova-te em minha direção. Você pode pedir: Senhor, mova-me na tua direção. E sabe o que é mover-se na direção de Deus? É mover-se na direção do próximo. Não tem outro caminho. Se nós vamos nos mover na oração a Deus, nós vamos nos mover em oração tanto vertical quanto horizontal. É cruz, é horizontal e é vertical. Então quando Deus diz assim para mim: Senhor, eu peço a Ele: Senhor, o Senhor pode fazer isso? E Ele diz assim: sim, eu posso. Eu faço em você, mas não fica em você e vai alcançar quem está perto de você também. Porque nada que Deus faz termina em nós. Sempre tem um objetivo além de nós mesmos. Dois tipos de oração. Uma que move a mão de Deus em nossa direção e uma que move a nossa mão em direção a Deus. Qual das duas você tem pedido? E aí pode estar a causa das frustrações que você tem tido na sua vida de oração. Agora, Jesus continua nos dando algumas dicas aqui. Ele diz assim, ó: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então tem uma ousadia, tem uma revelação aqui nesse texto que nós precisamos compreender, precisamos entender. Como é que eu experimento isso, Senhor? Eu quero esse coração mudado, eu quero a transformação desse coração alinhada ao seu coração, mas como que eu vivo isso? Me dá uma ferramenta, me dá um recurso, me dá uma ousadia para que eu possa agora experimentar isso no meu dia a dia. E nos versículos consequentes, do 27 ao 28, ele diz assim: não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Aí o versículo 28, se nós tivéssemos perdido todo o evangelho de João e tivéssemos somente o versículo 28 do capítulo 16, nós teríamos base teológica para toda a doutrina cristã que existe hoje. Jesus nos deixou um texto aqui tão teológico e tão profundo em teologia, que é uma coisa assim extraordinária. Repare o texto, versículo 28, acompanhe a leitura comigo. Ele diz assim: eu vim do Pai. O que isso revela? Sua origem divina. Eu vim do Pai. Isso revela a sua origem. Ele é Deus, Ele veio do Pai. Filipenses 2, versículo 5 em diante: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por força ou usurpação ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo. Está vendo? Então repare que ele revela a sua origem. Eu vim do Pai, origem divina. Segundo ponto: eu entrei no mundo. O que é isso, pastor? Encarnação. Entrei no mundo, se fez homem. Entrei no mundo, se fez homem. Encarnação, outra doutrina fundamental na fé cristã. Mas ele não para aí, ele diz: o que mais? Agora eu deixo o mundo. O que é isso? Ressurreição. Não é isso? Ressurgiu e voltou e ascendeu ao Pai. Ressurreição. E o texto termina dizendo: e volto para o Pai. Glorificação. Que toda a doutrina cristã se encontra em um versículo. Se nós tivéssemos perdido todo o evangelho, nós teríamos toda a base doutrinária aqui. Olha que coisa linda. Isso foi só um parênteses dentro da ministração, tá?
Agora, repare o que ele diz: não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai ama vocês. Então, o que acontece é quando o nosso coração começa a se alinhar com o coração de Deus, de uma forma sobrenatural, através da experiência com Ele, nós assumimos uma nova identidade. Nós assumimos uma nova identidade. É isso que o texto está nos ensinando aqui, porque antes nós íamos até Jesus, e Jesus, a nossa dependência no Jesus terreno, esses discípulos dependiam de Jesus em tudo. Lembra em João 6? Eles estão passando por um momento ali com uma multidão de provavelmente entre 15 a 20 mil pessoas, e Filipe tem uma ideia dizendo assim: como é que a gente vai alimentar toda essa multidão? E em vez de saber, ele morando na região onde havia pão para ser comprado, eles vão até Jesus e perguntam: Jesus, o que nós vamos fazer? Aí Jesus olha para o Filipe e fala assim: se vira, maninho, você se vira. Em outro ocorrido nos textos bíblicos, um rapaz epilético cai e os discípulos não sabem o que fazer, oram, o demônio não sai, e aí Jesus aparece em cena e pergunta: o que está acontecendo aqui? Aí o homem olha o seu filho lá se batendo no chão e diz assim: eu pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus olha para aqueles homens, isso em Marcos, capítulo 9, eu acredito, e diz assim: olha, que geração incrédula, quanto tempo eu irei ainda de suportar vocês? Havia uma dependência que não era sadia no Senhor Jesus. Mas aqui ele está dizendo algo que é extraordinário, porque com esse novo coração e esse novo alinhamento, eu vou partir, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou partir, mas vocês não se tornarão escravos meus, vocês serão outra categoria de ser. Uma nova identidade, ele está nos revelando aqui. Vamos olhar isso na Bíblia? Abra comigo em Romanos capítulo 8 agora. 15 e 16. Essa nova identidade é plenamente revelada aqui, eu quero mostrar isso para vocês. Ou seja, essa ousadia que nós estamos buscando agora para viver esse novo coração, revela a nós uma nova identidade. Romanos 8, 15 e 16 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que o quê? Vos escravize, para novamente temerem, mas receberem o Espírito que faz o quê? Que os torna filhos como? Por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito, letra maiúscula, testemunha ao nosso Espírito, letra minúscula, que somos o quê? Filhos de Deus. Agora reparem que há duas dádivas tremendas nesse texto, que revelam uma nova identidade. O texto diz que nós éramos escravos e éramos adotados, órfãos. É isso que o texto está nos revelando aqui, que antes do Espírito habitar em nós, antes da experiência do novo coração, nós éramos escravos e órfãos. O que é um escravo? Um escravo é alguém que vive dentro da casa do seu senhor, que serve ao seu senhor, mas não participa de nada na família e não tem intimidade com o seu senhor. O próprio Jesus disse isso. No capítulo anterior, em João capítulo 15, Jesus diz assim, já não os chamo, dizendo aos discípulos, já não os chamo de servos. E a palavra servos no original grego é doulos, e doulos é sinônimo de escravo. Já não os chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Está reparando? Então o texto está nos anunciando que nós éramos escravos, ou seja, nós não tínhamos participação nem nada na intimidade, na herança que o Pai tinha dado a nós. Nós não tínhamos participação em nada disso, mas quando nós nos encontramos com Cristo, nós passamos da condição de escravos do pecado, e o texto diz, para herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Romanos 8 mesmo, Paulo diz assim, vocês agora são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só que coisa extraordinária aqui. Todos nós aqui, de acordo com a Bíblia, éramos escravos do pecado. Quando nós fomos libertos da nossa condição humana, nascemos de novo, nós assumimos agora a posição de herdeiros. E sabe o que é um herdeiro? É aquele que adquire ou tem tudo aquilo que o pai tem. Ou seja, aquilo que é do pai é meu e aquilo que é meu é do pai. Olha que coisa extraordinária, que coisa linda nós estamos vendo aqui. Uma nova identidade. Isso é de fato mudança de identidade. Mas não para aí o texto. Ele não só diz que nós éramos escravos e nos tornamos filhos ou herdeiros, mas diz que nós éramos órfãos, porque diz que nós fomos adotados, éramos órfãos e nos tornamos agora filhos. Eu não sei se você olhou a notícia essa semana, por exemplo, mas eu estava assistindo Fantástico e outras coisas e reparei que houve uma feira lá em Cuiabá essa semana. E sabe qual era a feira? Era chamada da Passarela da Adoção. Sabe o que eles faziam? Pegavam crianças que precisavam ser adotadas em inúmeras idades e passavam como modelos pelas passarelas enquanto as pessoas sentavam no shopping para ver se eles queriam adotar aquelas crianças ou não. Se coloque no lugar de uma criança de 8, 9 anos,
diante de uma plateia querendo comprar você. Eu me lembrei do tempo da escravidão, quando eles olhavam os escravos para ver quem era o mais forte e dava mais um lance maior. Isso aconteceu no Brasil, essa semana, 2019, gente. Crianças passando em passarelas para serem adotadas. E embora a intenção seja melhor, tem alguma coisa muito errada com isso. Porque nós não vendemos homens e nós não damos pessoas. Essas pessoas precisam ter um coração alcançado para serem adotadas. E o texto está dizendo que nós éramos órfãos e nos tornamos filhos. E sabe quem é um órfão? É aquele que foi gerado por um pai, por uma mãe, mas foi abandonado ou rejeitado pelo mesmo, entregue a outro ou uma instituição. É isso que é um órfão. Imagine que situação isso, que dor é isso. Uma das características, por exemplo, predominantes de uma pessoa órfã é a sua falta de identidade ou a perca da sua identidade. Outra é a carência paternal. Não é isso? A perca da identidade, porque embora essa pessoa possa ser acolhida por um pai adotivo, ela sempre vai ter uma pulga atrás da orelha acerca de onde ela veio, de quem eram os pais dela, quem eram os avós dela. Não é isso? O órfão, por mais amado que ele seja dentro de uma família, ele sempre vai ter aquela dúvida de onde ele veio. Nós temos alguns adotados entre nós aqui. Eu sei que eles sentem isso. Quem era minha mãe? Quem era meu pai? Então existe essa falta de identidade, saber qual país que eu nasci, onde que eu nasci, que cidade, que lugar, qual é a minha árvore genealógica, como é que eu sou, quem eu sou, sempre fica essa dúvida. Há uma falta de identidade ali no cerne dessa pessoa. E outra é a carência paternal, porque vamos ser sinceros, por mais amorosos e carinhosos que um pai adotivo possa ser, não tem nada como um abraço de uma mãe, não é verdade, gente? Eu não sei o que tem no abraço de uma mãe, mas eu vou dizer para vocês lá em casa, às vezes eu abraço as meninas e é uma coisa, e quando a André abraça é completamente outra. Quem tem saudades do abraço da mamãe aqui? Não tem nada igual ao abraço da mamãe, não é? E sabe o que o texto está nos revelando? Algo tão sagrado, algo tão tremendo e bonito, tão lindo. Jesus está dizendo em outras palavras assim, ó, embora você tenha sido adotado, embora você não tenha conhecido seu pai nem sua mãe, embora você tenha perdido a sua identidade, não sabe de onde você é, eu sei a sua origem, sempre fui seu pai, sempre estive ali, e quando você estava indo no ventre da sua mãe, eu já era seu pai, eu já tinha uma identidade para você. Essa é a ousadia que todos nós precisamos ter, de saber e reconhecer que nós somos filhos de Deus. Meu irmão, eu não sei o que aconteceu com você na sua história, no seu histórico familiar, eu não sei, eu só quero anunciar para você que Deus sempre foi seu pai desde a sua origem, e que você tem um pai que te deu uma identidade, que deu um valor, que te adotou, que te fez filho e te fez herdeiro. Amém. Isso é maravilhoso demais, gente, não tem ticket da loteria que paga isso, desculpa. Por mais próximo, por melhor que você seja nesse mundo, nada é melhor em saber que eu tenho uma identidade, que eu fui alcançado pelo meu Pai Celestial e que eu sou filho dele. Amém. Nada é melhor do que isso. Nada se compara a essa verdade. E o que Jesus anuncia aqui, ele anuncia assim, ó: não digo que pedirei ao Pai a favor de vocês, porque o Pai os ama. Está reparando aqui uma coisa muito tremenda? Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: digo, você não precisa de pastor para acessar Deus. Você não precisa de papa para acessar Deus. Você não precisa de um monge, não precisa de ninguém para acessar Deus. Sabe por quê? Porque como filho, você tem direto acesso a Ele. Ah, como é bom saber que eu não preciso de ninguém para entrar na presença do meu Pai, não é? Porque eu sei que lá em casa é exatamente assim. Nós temos um lar familiar muito na liberdade, as meninas têm acesso a tudo, nós conversamos sobre tudo, não há restrições, nosso relacionamento é aberto. E de vez em quando, à noite, sabe quem aparece lá no meu quarto sem bater na porta e falar nada? Karine, Camille e às vezes a Carol, até quando era mais velha. Eu nunca vi a Karine chegar na minha porta e falar assim: com licença, meu pai, eu poderia entrar na sua presença? Eu ia achar muito estranho se isso acontecesse, meu irmão. Entendeu? Alguém fez uma lavagem cerebral na minha filha. Ela nunca fez isso. Sabe o que ela faz? Ela abre a porta e não está nem aí. A gente tem que até cuidar da nossa privacidade, né? Tem que cuidar, porque às vezes a bichinha entra no quarto e ela não está nem aí. Ela não pensa duas vezes. Ela sabe que meu pai e minha mãe me amam. E eu posso entrar na presença deles a hora que eu quiser. E não estou nem aí para o que vocês pensam de mim. É meu pai e minha mãe e eu tenho acesso a eles. Está entendendo o que a Karine descobriu? Ela descobriu um tesouro. Que ela sabe que por mais errada que ela esteja, de entrar naquela hora, ela nunca vai ser rejeitada por entrar. Porque ela tem um pai e uma mãe que ama ela. É assim que nós nos sentimos com Deus. E deixa eu dizer para vocês, sabia que a Bíblia afirma exatamente essa verdade? Vamos ler? Hebreus capítulo 4.
versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16, diz assim o texto: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então o texto está dizendo assim, porque Jesus já fez tudo o que você precisa, já pagou todo o preço que você deveria ter pago, e não só pagou o preço, mas substituiu você também na cruz do Calvário. Aí ele vai dar a promessa agora. Está preparado para a promessa? Agora, repare que essa promessa está alicerçada na pessoa de Cristo. É em Jesus isso, não há em mais ninguém. Não há mérito aqui nosso, não há nada que eu possa fazer para ter acesso a esse lugar que nós vamos anunciar agora. Tudo é mérito de Cristo. Ele conquistou isso por cada um de nós. E como nós nos apropriamos disso? Pela fé, diz o texto. Olha o que ele diz lá: apeguemos com toda a firmeza ao quê? A fé. O que é fé, pastor? É acreditar? Não, fé é confiar. É depositar confiança total em alguém. Isso é fé de acordo com a Bíblia, não é acreditar. Porque a Bíblia diz em Tiago 2 que até os demônios acreditam em Deus. Então fé é confiar. E quando nós confiamos nesse nível, esse é o coração que o Pai quer. Nesse nível de confiança, de dependência total em Deus, de entrega total a Deus. Quando esse coração é ativado, há uma ousadia que é gerada dele automaticamente, que nos dá acesso a isso aqui. Está preparado para a promessa? Diz o texto: assim como? Assim devido ao que Cristo fez, aproximemo-nos do trono da graça como? Com toda a confiança. Agora lembra a Karina entrando no meu quarto. Ela não entra assim: será que eles vão deixar e vão me receber? Minha irmã, ela vai, pai, abre a porta e vai. Ela tem toda a confiança do mundo, porque ela sabe o pai que ela tem. Ela sabe a mãe que ela tem. Então diz o texto, assim apeguemos-nos, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e encontrarmos o quê? Graça. E olha o que a graça faz, para que nos ajude quando? No momento da necessidade, no momento oportuno. Você reparou que está acesso a você? Você tem noção que esse quarto, esse santo dos santos, que nós chamamos na linguagem do Antigo Testamento, esse lugar onde a dimensão de Deus habita, está disponível, acessível a você 24 horas do dia? Não é extraordinário isso? E se eu não sei se é você ou se sou eu, mas eu sou um filho chato e quero ser o resto da minha vida, porque eu tenho respaldo bíblico para ser chato com Deus. Eu quero ser um filho que importuna o pai o tempo todo. Não só Jesus deixou isso em alguns textos, como da mulher que incomodava o juiz, aquela parábola extraordinária, e ele diz assim, ela foi persistente e recebeu o que ela queria. Aí tem aquela mulher sírio-fenícia da Cananeia lá, que ela disse assim, Senhor, o Senhor pode salvar minha filha? Eu não vim dar comida aos cães. Aí ela diz assim, mas até os cãezinhos, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, mulher, você está me incomodando demais, mas eu nunca vi tanta fé. Era para ela vazar. E Jesus diz assim, eu nunca vi uma mulher tão decidida em saber quem eu sou e saber que eu sou disposto a fazer. E ela recebeu a bênção dela e foi elogiada por Jesus ainda. E eu quero ser esse filho, sabe? Agora que eu sei que eu tenho acesso a Deus, eu quero estar com Ele o tempo todo, eu quero conversar com Ele, eu quero ser o filho mais chato do mundo. E eu tenho permissão bíblica para isso. Se ele reclamar, eu falo assim, o Senhor botou na Bíblia orar e sem cessar. O Senhor que escreveu isso, e eu tenho respaldo agora. E eu sei que Deus nunca fica chateado, porque Deus ama quando nós incomodamos Ele. Ele gosta de ser incomodado, porque Ele tem tanto para nos dar, Ele é tão infinito, Ele é infinito. Será que a gente é assim? Essa ousadia de filho pertence a você agora, na sua fé, nas suas adversidades, nas lutas que você enfrenta. Essa condição de filho, de herdeiro, ela vem à tona quando as lutas aparecem, quando as dificuldades surgem. Você é filho assim, sabe, com toda a certeza do mundo, com toda convicção. Então eu tenho outra pergunta para fazer agora no ponto 2. Por que então tanta frustração na oração? Por que nós continuamos frustrados em meio às orações? E eu vou dizer por quê. Porque nós não conhecemos o Pai que nós temos. Essa é a mais pura verdade. Vocês não conhecem o Pai que vocês têm. Porque vou usar de novo o exemplo das minhas filhas. Karine jamais vai chegar para mim e pedir um carro hoje. Primeiro porque ela sabe que ela não tem condições. Segundo, ela sabe que eu nunca vou fazer isso para ela. E terceiro, ela sabe que eu não tenho dinheiro para comprar. Por quê? Ela me conhece.
Ela não pede alguma coisa que é impossível de eu alcançar humanamente falando. E se isso é verdade no meu relacionamento com ela, não seria tão verdade no meu relacionamento com Deus? Aí o Tiago diz pra gente assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque não conhecem a quem vocês estão pedindo. Esse é o nosso problema e volta ao coração. Mas quando esse coração é transformado, igreja, essa ousadia surge e eu me encontro no lugar de filho. E no lugar de filho eu tenho a plena certeza e convicção que tudo aquilo que eu tenho, e tudo aquilo que eu recebo, e tudo aquilo que eu desejo, se estiver alinhado ao coração do Pai, eu vou receber. Plena convicção disso. Por exemplo, Deus quer curar pessoas? Sim ou não? Ore por isso. Ele vai te dar oportunidades. Deus quer salvar pessoas? Claro, ore por isso. Isso está alinhado ao coração dele. Deus quer libertar pessoas e quer usar você ainda como instrumento para isso. Então, nós temos que simplesmente alinhar nossas orações ao coração do Pai. E quando isso for alinhado, a ousadia de filho vai surgir e nós vamos entrar na presença dele com toda confiança. É aqui que nós temos acesso às promessas. E se a gente acabasse o sermão aqui, já estaria bom para ir para casa e pensar. Mas além de dizer que Ele quer um coração específico, além de dizer que nós somos herdeiros e filhos, Ele ainda nos dá recursos, ainda nos dá algo para que nós possamos experimentar isso agora. Ele ainda nos dá uma promessa. Vamos para o versículo 32. A promessa que o Pai quer nos dar. Diz o texto: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu conheço, provavelmente, dos crentes que eu conheço hoje em dia, 90% conhece esse versículo. Se eu falar assim, o que diz lá em João 16, 32, 33? A primeira coisa que eu vou ouvir é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só que o texto e o contexto do texto não começa no 33, começa no 32, porque Jesus faz uma promessa antes de dizer e profetizar que nós teríamos aflições. Ele diz assim, ó: neste mundo eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Reparem, tem uma promessa dada antes, um recurso dado a nós anterior às aflições, anterior à profecia realista de Jesus acerca das aflições, que nós teríamos algo em nossas mãos, e mais do que isso, em nós, que nos ajudaria em meio a qualquer causa, qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer aflição no mundo. E nós temos a tendência a focar somente nas aflições e esquecer que tem uma paz disponível para nós. O problema nosso como cristãos é uma questão de miopia ou de falta de perspectiva. Porque nós temos uma tendência tão humana e tão carnal de focar nos problemas e esquecer quem é o Deus por detrás de cada um deles. No mundo tereis aflições. Todo crente conhece esse versículo, mas ninguém lê o 32. Só lê a primeira parte. Mas tem de bom ânimo. E a gente ainda faz aquele negócio assim: você consegue. Vai fundo, meu irmão. Esquece que não está em nós a capacidade de superar as aflições. Esquece que não está, e Jesus nos dá um lugar geográfico. A coisa interessante é que Jesus é muito específico aqui na passagem. Ele diz que essa paz que Ele está prometendo está em um lugar específico. E se a gente não entender isso, a gente não vence nenhuma aflição e não vence nenhuma luta. Você reparou o que Ele disse? Ele diz assim, ó: eu disse tudo isso que eu disse até agora para vocês, dentro dessa intimidade, para que em mim vocês tenham paz. Onde está a paz? Em Jesus. A paz está em um lugar específico, está em uma pessoa específica. A paz está nele. A questão é, nós estamos nele, porque esse é o recurso necessário para vencer qualquer aflição. Agora, tem algo interessante no texto também, porque a nossa noção de paz é muito equivocada. Muitos crentes acreditam que paz é tranquilidade, você sabe disso, né? É zen. Por exemplo, você cumprimenta a pastora: paz do Senhor, pastor. Sabe o que eu estou dizendo em outras palavras, muitas das vezes? Que você não tem nenhum problema na vida e que tudo é certo. É isso que a gente está dizendo. Quando a gente pede paz, a gente quer tranquilidade, a gente quer calmaria, a gente quer um tipo de zen que nos ajuda a pairar sobre as situações da nossa vida. Olha, quantas vezes você já disse assim: ai Senhor, me dá paz. E essa paz tem todo o significado de dizer assim: ó, me tira desse problema. Quando a paz que a Bíblia revela não é isso. A palavra no grego original é irene. E quando eu falo do grego original e tudo mais, tá, gente? Não é que eu não estudei as línguas originais não, tá? É porque eu tenho ótimos recursos sobre isso, tá? Aplicativo, ferramenta, tá? Tem o Strongs, que é maravilhoso, que ajuda a gente muito nessas horas. Então, tá? Não pensa assim: nossa, pastor, ele é mestre em grego.
Tem nada disso. Eu tenho aplicativo, muito bom. Tá bom? Quem dera eu fosse estudar grego, mas não é a realidade, tá bom? Mas a palavra paz no grego é Irene. E sabe o que Irene significa? Eu fui estudar a definição de Irene de acordo com a linguagem original. Repare a definição, eu vou ler algumas vezes para você pegar. É isso, olha. É um estado tranquilo da alma assegurada na salvação através de Cristo. Já repara que é totalmente diferente de Zen aqui já. É um estado assegurado da alma de sua salvação através de Cristo. É a segurança de que em Cristo Jesus nós somos salvos, a eternidade já é nossa, já é uma experiência aqui e agora, e nós temos a certeza que embora as situações da vida, as lutas, as aflições, até a morte pode vir, mas eu tenho a certeza que mesmo que eu morra, eu estarei com Ele por toda a eternidade. Isso que é paz, primeiramente, porque tem muito mais na definição. Eu só quero que você pegue isso porque isso é fundamental. Se você não estiver enraizado, ancorado na pessoa de Cristo e ter a certeza que Ele te salvou e que Ele te deu a eternidade, você não experimentará essa paz. E sempre que uma luta vier, uma adversidade, um vento contrário, você vai ficar abalado e vai ficar perguntando para si mesmo: será que eu sou salvo? Olha o pecado que eu cometi essa semana, pastor, será que Jesus me salvou? Uma pessoa que está vivendo isso, sentindo isso, ainda não experimentou essa paz. Porque essa paz traz segurança, certeza que nenhum pecado e nada pode me separar do amor de Deus. É isso que Romanos 8 nós lemos aqui no início, né? Falou. Então repare, é um estado tranquilo de uma alma assegurada de sua salvação através de Cristo. E aí vem o porquê. E portanto, não teme nada de Deus, está contente com a sua sorte terrena, de qualquer espécie que seja. Portanto, essa alma assegurada em Jesus, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador, eu estou pleno convicto dEle, que tudo foi Ele que fez, e eu sou mero, imerecedor, agraciado, é uma dádiva que eu recebi, eu tenho a plena certeza que eu confio plenamente nele, então a minha alma está segura nele, e portanto eu não temo nada que vem de Deus, porque Deus não manda tribulação, Ele manda provação. Então tem vezes que Deus manda provação para checar nosso coração, e saber se nós estamos na trilha correta. Então eu não temo nada que vem de Deus, e eu estou contente com a minha sorte terrena. Sorte não no sentido pejorativo, mas no sentido do que a vida nos trouxe. Eu estou contente. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia o conceito de felicidade. Não existe na Bíblia nenhum conceito de felicidade. Fala sobre bem-aventurança. O que é alguém bem-aventurado? É alguém feliz, é o ser, não o fazer. Mas a Bíblia fala constantemente sobre contentamento. E contentamento é estar realizado, satisfeito, feliz em qualquer situação. E diz aqui o texto: essa pessoa que já tem a eternidade dentro do seu ser, está segura disso, ela fica contente com qualquer tipo de coisa que venha acontecer na vida dela. Ela vive acima de cada uma delas. A Bíblia diz que isso é paz. Essa é a sua experiência hoje? Você se sente assim no meio das adversidades, que tem uma coisa lá no fundinho da sua alma dizendo assim: embora isso esteja acontecendo, isso seja doloroso, não é um tipo de escapismo, ou um tipo de, até muita doutrina budista tem esse negócio, né, de uma ilusão do mal. Não, isso é só uma ilusão, não está acontecendo nada. Não é isso que a fé cristã diz. Diz que nós sofreremos, diz que nós teremos aflições, mas existe uma paz, que é essa segurança, essa certeza, que está lá no fundo da nossa alma, que diz assim, ó: permaneça, no fim vai dar tudo certo. Permaneça, fica firme, meu irmão. O nosso problema é que a gente foca demais nas aflições, e elas acabam tomando totalmente a nossa perspectiva. Agora Jesus afirmou duas coisas aqui para a gente fechando. Primeiro, a paz está localizada em um lugar, e Ele diz: em mim. Agora tem algo extraordinário nesse texto, porque estudando ainda mais o original, o texto continua assim, ó. Depois que ele diz que essa paz está nele, lugar específico, o texto diz assim, ó: neste mundo vocês terão aflições. Aí diz assim, ó: contudo, e a frase é: tenham ânimo. E eu fui descobrir que tenham é a palavra tarseio no grego, significa carregue. É interessante isso. É como se ele estivesse dizendo em outras palavras assim, ó: neste mundo vocês terão aflições, contudo carregue o ânimo. E posso fazer uma pergunta para vocês? Quem é o nosso ânimo? Porque eu olho lá fora e não encontro ânimo em lugar nenhum. Eu vou trabalhar, não fico animado, né? Eu arrumo uma casa, fico animado alguns dias, mas depois é uma pura empolgação e vai embora. Eu não encontro nada externo de mim mesmo que me dá ânimo. Vem algo
dentro para fora, não é? Você já sabe que a palavra entusiasmo significa, por exemplo? Entusiasmo significa Deus em mim. Então, quando eu estou entusiasmado, eu estou tendo uma experiência de tipo uma epifania. É Deus se manifestando em mim. Estou entusiasmado. É uma força vindo do além, né? Nós sabemos que é do plano celestial, que me entusiasma, que entra em mim e me dá força e energia para viver. E Jesus está dizendo assim para nós: ei, eu te dei a paz e ela está em mim. Então faz o favor, já que eu sou o teu ânimo, me carrega onde você for. Tarseio, digo. Sabe o que quer dizer, digo? Que a paz está nele. Então você, para viver em paz em qualquer situação, você tem que carregar ele com você em qualquer lugar que você for dessa vida. Ah, gente, e a gente acha que ânimo é assim, não, eu vou lá na igreja para ficar animado. Não vai ficar animado na igreja, ainda mais com um sermão como esse, né? Não vai ficar animado na igreja. Vou para o cinema para ver se eu, descanso, eu vou uma montanha-russa para ter uns, sei lá, vou fazer qualquer coisa. Só que você sabe muito bem que é pura ilusão, porque você sai de lá, o problema continua do mesmo jeito ou pior. Então não está do lado de fora, está dentro. E Jesus está dizendo assim, não só está dentro, mas eu quero que você carregue esse ânimo que sou eu mesmo, aonde você for. Me carregue, carregue essa paz, meu irmão. Então você viu um coração que o Pai quer. Você viu a ousadia de um filho herdeiro que é necessária. E você viu que Ele já te deu um recurso que está nele e está em você agora, para que você possa viver tudo isso, aonde você for. Eu quero terminar com uma história. Conta-se que havia um lenhador e ele tinha um trabalho de derrubar algumas árvores na floresta. E ele foi com a sua equipe, preparou todo o seu equipamento, estava pronto para começar a dar machadadas numa árvore. E ao dar a primeira machadada, ele reparou, olhando para cima, no topo da árvore, um ninho de um pássaro que estava ali preparando, estava nos estágios primários da construção daquele ninho. E ele se compadeceu daquele pássaro, chamou sua equipe e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu não quero derrubar a árvore porque vai acabar matando o pássaro. Vamos fazer um monte de barulho, vamos bater na árvore, vamos fazer uma coisa para ver se ele pula de árvore, ver se ele sai daqui para a gente cortar essa árvore. E aí a equipe começou a fazer um monte de barulho, começou a tocar na árvore, bater na árvore, passou alguns minutos e daqui a pouco o pássaro voou. E eles continuaram o trabalho deles. Derrubaram aquela árvore, enquanto eles estavam caminhando para a próxima, foi dar a primeira machadada na próxima, olhou para cima, o mesmo pássaro estava lá construindo um novo ninho. Já estava no estágio de botar algumas coisas lá, preparando, e ele se compadeceu novamente, disse assim: gente, o pássaro está nessa árvore também, me ajude aqui, vamos de novo. Aí começou a fazer barulho, bater na árvore e tal, demorou alguns minutos e o pássaro voou. E eles foram lá, derrubaram a árvore, foram para a próxima árvore. Ao dar a primeira machadada, olharam para cima, lá estava de novo o pássaro. Diz assim: gente, a gente tem que dar um jeito nisso aqui, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar hoje. E eles decidiram: vamos agora cortar todas as árvores ao redor, deixa ele aqui, deixa essa por último. Aí deixaram por último, chegaram lá, o pássaro já estava na metade do seu ninho, e disse assim: agora vamos fazer barulho, pá, 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 pá. E daqui a pouco o pássaro voa e ele encontra uma rocha guardada do lado das árvores ali, porque ele não havia visto devido à imensa quantidade de árvores. Ele encontra uma rocha e no meio da rocha havia uma fenda e ele pousa na fenda e ali ele continua a construir o seu ninho. O que essa história conta pra gente? Que é assim a nossa vida. Muitos de nós estamos aqui construindo em cima de muitas árvores, tomando lenhadada e tomando machadada, e o vento vem, as situações vêm, a luta vem e a gente vai para outra árvore. Aí a gente vai para outra árvore e começa de novo, é um novo casamento, é um novo trabalho, é um novo país, e a gente vai construindo o nosso ninho, lá vem cacetada, e vem machadada, e vem vento, e vem não sei o que, e daqui a pouco a gente voa para outra árvore. Mas enquanto a gente não encontrar a fenda da rocha, enquanto a gente não encontrar o lugar seguro, a rocha verdadeira, que nos dará suporte, que nos dará tudo que nós precisamos para construir nosso ninho, nossa vida, nós estaremos em apuros. Ele é a sua rocha. A fenda dessa rocha é Cristo Jesus na sua vida. Ele é a qual você está construindo a sua vida e o seu ninho. Pastor, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso. Querido, comece nessa noite a buscar o mesmo coração do Pai. A palavra de Deus diz em Romanos 10: se nós confessarmos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nós seremos salvos. E salvação não é um escape da terra para o céu. Salvação é uma nova identidade. Uma nova identidade de filhos, de herdeiros,
de pessoas ousadas, pessoas que sabem com quem estão falando e sabem com quem pedem, porque sabem o Pai que tem. Esse coração é o seu coração. Essa identidade é a sua identidade. Essa paz é a sua paz. Essa rocha é a sua rocha. Se não, eu quero te dar uma chance nessa noite, para você fazer de Jesus a fenda, onde você vai construir o seu futuro, a sua vida, a sua família, os seus filhos, os seus projetos. Que você encontre lugar na fenda dessa rocha hoje. E que seu coração e você, o arrependimento é o caminho de um novo coração. Que a partir do arrependimento, aqui ao dobrar seus joelhos, a se curvar diante do Mestre, diante do Senhor dos Senhores, você adquira pela fé esse novo coração. E esse novo coração vai te dar uma nova disposição, e essa nova disposição é uma ousadia que virá para te mostrar que tu és filho. E quando você se tornar filho, aí desencana de vez, porque já não há mais medo, já não há mais insegurança. Eu posso até morrer aqui na terra, mas eu sei que eu tenho a eternidade com o Pai de amor. Paulo disse: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Porque ele tinha exatamente essa identidade. Paulo diz assim: olha, eu estou afinzaço de ir para lá e estar com meu Pai, mas eu vou ficar aqui mais um tempo por causa de vocês, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Encontra a fenda da rocha nessa noite, igreja. Porque ali é lugar seguro. Ali o vento pode bater, ali os lenhadores podem dar machadadas, porque não vão conseguir derrubar. A nossa rocha é Cristo. Ele é a sua segurança. Eu quero esse coração. Você quer? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu sei que há pessoas aqui nessa noite desejosos desse coração, desejosos desse encontro contigo. Nós começamos falando nessa noite que essa experiência nos deixa boquiabertos, estupefatos, chocados, assim, maravilhados. Senhor, talvez tem pessoas aqui nessa noite que ainda não tiveram essa experiência, e só o Senhor pode dar isso para eles. É uma experiência pela graça, pela fé. Deus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não experimentou esse novo coração, Deus, que eles tenham ousadia de filho, de pedir nessa noite essa experiência, de desejar nessa noite essa experiência. Senhor Jesus, nós oramos e cremos que a Tua palavra diz: se nós confessarmos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nós teremos um novo coração, nós teremos um novo nascimento. E nós queremos profetizar nessa noite, Deus, que essa experiência será nossa aqui neste lugar. E a partir disso, Senhor, virá a certeza que o Espírito de Deus falará ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando eu me achar filho, Jesus, quando eu me achar filho, aí ninguém me impede, ninguém me para, porque eu sei que o Pai que eu tenho é um Deus que agindo ninguém impedirá, é um Deus que é por mim, que não é contra mim, é um Deus que entregou seu filho para morrer em meu lugar. E se Ele entregou seu filho, e de graça o entregou, não nos dará também com Ele todas as demais coisas? Queridos, eu quero desafiar vocês nessa noite a experimentarem isso. Isso só acontece com uma disposição de coração.